Nós estamos há uns dias de celebrar uma festividade mundial, e uma festividade que de fato se tornou um negócio bem mercantilista. Nós vemos que Natal é aquele ho-ho-ho, presentinho por aqui, presentinho por lá, muita decoração, uns competindo com outros, quem faz uma melhor decoração e tal. A cada ano que passa, a cada 25 de dezembro, ou víspera desse dia, nós ouvimos e falamos tudo isso. Mas será que o Natal consiste nisso, de fato? Será que se resume nisso? Eu vejo que, infelizmente, o Natal tem perdido seu sentido. O sentido por qual tenha sido criado no seu início, vamos dizer assim. Quem tomou a centralidade desta festividade não é mais Jesus. Quem vai tirar uma foto, ou uma criança vai tirar uma foto, não é com Jesus, vai tirar uma foto com Papai Noel. Então, esse velhinho gordo, bonachão, tornou-se o centro de atração do mundo inteiro. O centro do consumismo, o centro do mercantilismo, o centro da exploração, o centro da desigualdade social. Ele está presente em todos os lugares nesta data. E mesmo nesta data que deveria ser relembrado Jesus como Senhor, como Salvador, como o Redentor que veio e se tornou um ser humano, quem a sociedade de uma forma geral foca é no Papai Noel. No Papai Noel que faz sozinho, no Papai Noel que dá presente, no Papai Noel que está nas escolas, nas casas, nos lares, nos mercados, em todo lado. Então, diante desse fato, eu estava pensando num texto que algumas vezes acho que eu já comentei ou li aqui com vocês, porém creio que é bem pertinente nós voltarmos a ler e voltarmos a analisar e tentarmos pegar os princípios que a Bíblia nos ensina para podermos aplicar ao nosso diário viver, ao nosso estilo de vida, podermos vivenciarmos esses princípios e abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo e experimentando os princípios. Eu quero falar sobre o verdadeiro Natal. O que é o verdadeiro Natal, então? Lembrem-se que Papai Noel foi uma criação do mercado, do sistema. Alguém que, de uma forma bondosa, começou fazendo bem aos outros, tornou-se um instrumento de mercantilismo ao longo da história. Nós temos tantas coisas que fazemos que nós não entendemos nem por que fazemos. Nós armamos uma árvore em nossas casas, nada contra, irmãos, tá? Você pode armar 10, 20, não tem problema. Mas só para você entender o que nós fazemos. De onde que essas histórias vêm e tiram o nosso foco, o nosso olhar da cruz, para colocar em coisas supérfluas, banais, que nada tem a ver com a cruz e nem com o advento de Cristo. Então, aquela árvore de Natal, que não tem nada a ver nem com o nosso contexto do Brasil, vamos ver, aquele pinho com neve, com estrelas, com luzes, foi uma experiência que Lutero teve em uma noite de oração, um dia de Natal, quando ele estava voltando para sua casa, depois de ter tido um dia de nevasca, e quando ele olhou para o céu, viu todo aquele céu, aquele firmamento estrelado e tal, e aí olhou para os pinhos, tudo cheio de neve. Aí ele chegou em sua casa, pegou nos galhos e fez uma árvore. Para mostrar para a sua família como Deus era tão criativo, tão maravilhoso e tal. E a gente importou esse negócio para a gente. O que tem a ver com a gente? Você já imaginou? Lutero, naquela Alemanha lá, em aquele frio, aí inventar e colocar, em vez de pinho, colocar uma palmeira, uma água de coco, um marcinho, uma areia lá e tal. Teria sentido para os alemães naquela época? Faz sentido para a gente? Também não. Para mim não faz sentido nenhum. O que faz sentido para a gente é a cruz de Cristo. O que faz sentido para a gente é Cristo, nosso Senhor, que foi retirado da centralidade desta festividade.
E hoje quem é a centralidade é um Papai Noel, é uma árvore, é um presente, é uma comida, uma mesa farta, é qualquer coisa assim, menos Cristo. Então, esta noite eu queria que nós lêssemos alguns textos aqui no livro de Mateus. Vamos a ler todo o texto, mas eu só me vou deter em um versículo, está, irmãos? Para nós vermos algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu acho que vai ser importante a gente rever e logo nós aplicarmos em nossas vidas. Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim o texto: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens estudavam as estrelas, viram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela do Oriente, no Oriente, e vimos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as cidades principais da Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Eles lhe disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi diante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então, se ajoelharam e diante dele o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes, pois por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento tão maravilhoso que Tu nos concedes, por esta oportunidade de podermos estar juntos, de ouvirmos Tua palavra, de refletirmos a respeito dela. Obrigado porque sabemos que Teu Espírito Santo está agindo em nossas vidas, nos impulsionando a fazer Tua vontade a cada dia, a cada momento. Pai, que nesta noite Tua palavra venha ao encontro de nossos corações. Senhor, que Tu possas falar com cada um de nós, nos levar a ter mais intimidade contigo, mas também, Senhor, a fazer com que nós nos tornemos praticantes de Tua palavra em cada instante. Pai, muito obrigado, nos guie em esta mensagem, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que teve aqueles 3 reis magos, ou 3 filósofos, ou 3 estudiosos, ou 3 astrônomos da época, que foram atrás de uma revelação que Deus colocou nos corações deles. Mas, lendo a história da humanidade, você vai ver que a partir do século V antes de Jesus, muitos outros filósofos, muitos outros historiadores, muitos outros escritores, muitas outras autoridades, tanto romanas como gregas, como egípcias e judeus mesmo, tiveram a revelação de Deus de que em aquela época um rei nasceria em Israel, que governaria o mundo todo. Não foram apenas estes 3 astrônomos ou 3 reis magos como nós conhecemos. Foram muitas pessoas. E isso está escrito, está registrado no livro de história. Se você pesquisar, se você ler, você vai encontrar isso. Só que o que aconteceu? Só estes 3 camaradas
obedeceram, entenderam a revelação que Deus deu a eles. Só estes 3 homens tiveram clareza de aquilo. Os outros escreveram, puxa, vai haver um rei, em este tempo vai nascer. E foi uma situação tão interessante pelos registros históricos naquela época, que todo mundo estava esperando essa vinda desse rei à terra, em caso a essa parte da Palestina. Mas só esses 3 camaradas que entenderam, receberam e obedeceram aquilo que se entenderam. E eles foram atrás para encontrar e adorar esse rei. Então, eu quero me deter apenas no versículo 11 deste texto para ver algumas coisas que nos mostrarão, de fato, o que é o verdadeiro Natal. Também compreenderemos melhor qual é a centralidade que a Bíblia dá e a quem dá essa centralidade. Então, o verso 11, estou voltando agora, eu queria falar de algumas coisas bem importantes aqui. Tá? Guarde estas coisas. Primeiro aspecto que estes astrônomos, estes reis, magos, como são chamados, nos mostram ou nos podem ensinar, nós podemos aprender com eles, é o seguinte. Primeira atitude desses homens, quando eles encontram a Jesus, qual é? Eles reconhecem que Ele é Deus. E olha só o que eles fazem. O que eles fizeram? Entraram na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe. Então o que fizeram? Se ajoelharam e adoraram. A primeira atitude desses homens, desses sábios, desses astrônomos, desses astrólogos, desses reis, magos, qual foi? Foi adorar. Não é? Aqui nós vamos entender melhor o significado de verdadeiro Natal. Natal é o dar de Deus para a humanidade, mas é a humanidade adorar aquele que Deus deu. Natal é o desdobrar de Deus sobre a humanidade, é o derramar de Deus sobre a humanidade, mas é o reconhecimento da humanidade em adorar ao Deus verdadeiro. E estes homens fizeram isso. Ninguém o encontraram, eles se postraram diante do menino Jesus e o adoraram. Mostrando assim que de fato Jesus era Deus, e aliás, ele nunca tinha deixado de ser Deus. Esse é um milagre maravilhoso. O milagre da ressurreição é uma coisa, o milagre do nascimento de Jesus é outra, mas o milagre da encarnação de Cristo é uma coisa poderosa, maravilhosa, porque só Deus pode se tornar carne. Só Deus pode se encarnar e se tornar uma pessoa semelhante a você e a mim, para viver uma vida semelhante à que nós vivemos. E nos mostrar que se é possível nós sermos vitoriosos, sermos vencedores diante de tantas dificuldades, diante de tantas tentações, diante de tantas acosos que o mundo e o diabo nos proporcionam. Nós vemos que tudo isso está claramente expressado no livro de João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, falando dessa deidade de Jesus. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E ele se tornou carne, se fez carne. Então, assim, nós vemos que isso ficou registrado, e esses camaradas entenderam que essa criança que tinha nascido em Belém, de fato era Deus. Por isso que eles se postraram. Então, assim, o desafio que fica para nós é que nós precisamos ter essa mesma revelação diariamente em nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus é Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que Ele é soberano sobre nossas vidas. Não há outro além dele. E entendendo isso, nós precisamos dia a dia, momento a momento, segundo após segundo, postrar-nos em adoração e em gratidão a Ele. Quem é Jesus para você? De fato, Ele é Deus na sua vida? Ou é apenas um prestador de serviços em sua caminhada? Porque Ele pode ser apenas um garoto de um balcão, a quem você vai em seus momentos difíceis, faz o pedido e sai de lá. Ou de fato é Deus, a quem você o adora, independente das circunstâncias que você esteja experimentando, esteja passando. Ele é Deus, irmão. Independente do que você cria.
ou creia, independente do que você imagine a respeito dele. Ele é Deus e ele vai continuar sendo Deus. Independente das circunstâncias por as quais você passa, ou dos caminhos por os quais você caminha, ele continua sendo Deus e ele vai continuar sendo Deus e ele é Deus. Independente de tudo isso. E se de fato Jesus é Deus na sua vida, então você deve adorá-lo sempre, 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 por o resto da sua vida. Aliás, por o resto da eternidade. Por o resto da eternidade. Então, primeira atitude que nos leva a entender que é Natal verdadeiramente, é a adoração. É postrar-nos em adoração diante de Deus, é reconhecer que Ele é Deus. Esse é o sentido verdadeiro do Natal. Deus se fazendo carne, para que você tenha vida eterna. Tá? Segundo princípio que nós podemos entender em este mesmo versículo, segunda parte desse versículo, diz assim: depois abriram seus cofres e ofereceram presentes ouro. Uma outra atitude desses homens, desses sábios, desses astrólogos, como você quiser chamá-los, é que eles não somente se prostraram e adoraram, sino também que eles abriram seus cofres e deram presente a ele. E o primeiro presente foi ouro. E você de repente se perguntará, por que ouro? Por que Jesus teve que receber ouro? Por que esses homens quiseram dar ouro para Jesus? Seneca, um filósofo romano, da época de Jesus quase, ele disse que naquele tempo existia o costume de que ninguém podia se aproximar perante um rei sem antes levar presentes para esse rei. E esse presente teria que ser necessariamente ouro. Então, este era um costume já no meio do povo. Agora, estes reis levaram e fizeram aquilo que era costume da sociedade comum, vamos dizer assim. Todo mundo que se apresentava diante dos reis mundanos, homens, vamos dizer assim, eles se apresentavam com presentes com ouro. Estes homens também levaram, reconhecendo assim que Jesus apenas não era Deus, sino era rei soberano sobre o universo. Reconhecendo que ele era um rei soberano sobre o universo. Aquele que se havia despojado de toda a sua glória, aquele que tinha deixado toda a sua riqueza, todo o seu poder, toda a sua deidade, para se tornar um homem, não tendo de onde mais reclinar sua cabeça, nascendo em um lugar que de repente ninguém gostaria de ter nascido. Mas ele nasceu sendo rei do universo. E isso foi reconhecido por esses visitantes, por esses homens, por esses reis, por esses astrólogos, em aquele dia. Então, Jesus é nosso rei, ele espera da gente lealdade. Todo rei espera que seus súbditos sejam leais. Não é? Os reinados eles estão sustentados na lealdade que há. Quando há lealdade, o reinado se corrompe, se corroe, se destrui. Jesus mesmo disse que não há como subsistir um reino dividido, um reino com infidelidade, um reino que não tem lealdade a seu rei. E isso é o que estes homens estavam mostrando. Ele é rei, mas ele exige da gente lealdade. Ele exige que nós sejamos leais, que nós sejamos submissos. Qual é o ouro agora que você vai apresentar a Deus, ou a Jesus? Qual é o ouro que você tem depois de adorá-lo para dar para Jesus? Sabe qual é, meu irmão? Sua lealdade, sua fidelidade a Ele. Esse é o ouro que você pode entregar a Ele. Aliás, isso é aquilo que Ele espera receber de você. Ele não divide essa lealdade com outros. É mais ou menos assim, é igual que aquela promessa que muitos de nós, quando casamos, fizemos, né? Eu prometo ser leal à minha esposa por o resto da vida, até que eu morra, né? Até que nós dois morramos. A gente é leal nesse sentido.
E Jesus quer essa mesma lealdade. Nós não podemos dividir essa adoração, esse entendimento de que Ele é o único Rei sobre nossas vidas que nos governa. Nós não podemos ter mais quem nos governe. Seja qual for que esteja governando a tua vida, você está dividindo essa lealdade. Sejam gostos, sejam prazeres, sejam vícios, sejam pensamentos que dominem, que se tornem domínio sobre a tua vida, você está dividindo sua lealdade com Jesus. E Jesus não gosta disso, não quer isso, não pode acontecer isso com nossas vidas. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos às riquezas, Jesus mesmo disse. Nós servimos a qualquer outra coisa. Então nós temos que ser leais. O ouro que você possa apresentar, o ouro que você possa entregar a Jesus em este dia, ou todos os dias de sua vida, é sua lealdade. Seja leal a Cristo. Seja leal a Cristo. Há um pensamento de Charles Spurgeon. Ele escreveu o seguinte a respeito do Rei Jesus e dos súditos. Amados, há muitos que dizem, Cristo é meu Rei, porém não sabem o que dizem, pois eles não lhe obedecem. O servo de Cristo confia em Cristo, caminha conformemente a Cristo e ama a verdade que Jesus revelou. Todos os demais são hipócritas. É forte, mas é a verdade. É forte, mas é a verdade. Não tem como você servir a dois senhores. Você não tem como deixar que outra situação te domine além de Cristo. Não tem espaço para isso. Então, muitas vezes nós dizemos, sim, Jesus é meu Rei, é Senhor da minha vida, mas de fato não acontece. De fato, você não se somete, você não obedece, você não caminha segundo os ensinamentos que a palavra nos dá. Nós precisamos rever e nós precisamos aplicar essas situações em nossas vidas. É bom relembrar, irmãos, sempre que Jesus Cristo é Rei. Nunca podemos nos encontrar em um patamar igualitário com o Rei. Eu sou igual a Jesus. Não, Jesus é Rei, está acima de mim. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que eu sou submisso a esse meu Deus, a esse meu Senhor, a esse meu Rei que me governa, que me ama, que me guia, que me providencia todos os meios para que eu seja feliz e para que eu possa glorificar o seu nome também. Na Primeira Guerra Mundial, houve um almirante chamado Horatio Nelson. Era um almirante inglês que durante muito tempo ele comandou as fragatas de guerra da Inglaterra e ele foi muito bem sucedido em várias batalhas. E este cara era um cara cristão. E cada vez que ele ganhava na guerra e fazia prisioneiros às outras pessoas, ele nunca os maltratava. Ele tratava os prisioneiros de uma maneira bem amorosa, vamos dizer assim. Uma certa oportunidade, eles pegaram uma fragata, o grupo deste Nelson, Horatio Nelson, e prenderam todos os que estavam na fragata e levaram ao comandante dessa fragata, desse barco, a presença deste Horatio Nelson. Só que este outro almirante que foi preso, ele sabia do caráter deste Nelson. E ele pensou dentro dele, puta, molesta. O cara é boa gente, o cara vai me estender a mão, aí vai ser molesta. O cara é boa gente, vou conseguir enrolar e vou sair na boa. E aí ele, quando estava sendo conduzido à presença do cara, ele se adiantou de uns passos mais na frente, diante dos guardas que estavam escoltando ele, e estendeu a mão para dar a mão em símbolo de amizade, né, ao Horatio Nelson. E o Horatio Nelson não deu a mão para ele. E ele disse para ele assim, primeiro me entrega a espada, logo eu te dou a mão. E ele disse assim, da mesma forma é com Cristo. Primeiro você se submete a Cristo, para logo você se tornar seu amigo. Então não é como nós sermos amigos de Deus, sermos amigos de Jesus, se nós não reconhecemos que Ele é nosso Cristo, nosso Rei, nosso dominador, o ente que vai governar nossas vidas. E Ele não pode governar nossas vidas se nós não nos entregamos a Ele, em submissão e obediência.
Como está a sua vida nesta questão? Realmente Jesus reina sobre seu coração? Deixe que Ele governe sua vida, meu irmão. Deixe que Ele seja de fato o rei. Deixe que Ele tome o trono de seu coração. E você verá que você vai ser livre para adorá-lo. Você vai ser livre para servi-lo. Todas as outras coisas, elas vão encaixar em seu devido lugar. Presenteie a Ele com o melhor que você tem. Presenteie a Jesus com aquilo que é melhor você tem. E aquilo que você melhor tem é sua obediência, sua lealdade e sua fidelidade a Jesus. Jesus não espera outra coisa, como seu rei, como seu Senhor. Se você reconheceu que Ele é Deus, se você reconheceu que Ele é seu rei, então você se someta a Ele. Adore-lo. Seja fiel. Seja submisso, seja leal. Uma outra atitude que nós aprendemos com ele, terceira atitude que nós podemos aprender é reconhecer que Jesus não apenas era Deus, não apenas era rei, mas também que era sacerdote. E olha o que o texto diz: depois abriram seus cofres e ofereceram ouro, incenso e que mais? Agora ofereceram o que mais? Ofereceram incenso, não é? Então, assim, isso nos fala do ministério sacerdotal de Jesus. Então, assim, quando você e eu entendemos que Jesus é nosso mediador, nosso intercessor, nós entendemos que temos um caminho livre para nos relacionar com Deus, nosso Pai. Estes homens, eles entenderam claramente isso. E a mirra, o incenso, apenas era uma especiaria de fragrâncias, que você, se ler o livro de Êxodo, no capítulo 38, você vai ver que há uma forma de fazer essas especiarias que estariam dentro do templo, que os sacerdotes deveriam queimar juntamente com o carvão, que soltava uma fragrância que era agradável. Era um perfume que ele deveria ser colocado. E isso era tarefa do sacerdote. E aquilo que esses homens nos estão ensinando nesse aspecto, é que Jesus tinha um ministério sacerdotal. Esse doce perfume do incenso, que se usava no culto, no templo, no Antigo Testamento, não é? Eles levavam isso, além do sangue que esparciam, eles começavam a esparcir esse incenso no templo, fazendo suas orações em favor do povo. E o que eu entendo que esses homens que se apresentaram de Jesus ao apresentar esse incenso estavam dizendo, é que ele seria agora nosso sumo sacerdote. Ele seria a pessoa que leve todos nossas cargas, nossos pecados e abre um novo caminho. Há uma palavra que se usa em latim, que nós no português usamos pontífice, né? Na igreja católica é muito utilizada essa palavra pontífice. É pontifex, algo assim, em latim. Essa palavra quer dizer assim, criador de ponte. O sacerdote é um criador de ponte entre o homem e Deus. Era alguém que criava um vínculo entre o homem e Deus. E estes homens tiveram essa revelação de que Jesus seria o vínculo perfeito entre a humanidade e Deus. De fato, o único sacerdote sem mancha, sem pecado, que adentraria no lugar santo dos santos para interceder por nós e oferecer a Deus, se oferecer a Deus como um sacrifício vivo em favor de todos nós, como registra Hebreus capítulo 4, ele diz assim, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus, o nosso grande sacerdote. Não é como aqueles que são capazes de compreender nossas fraquezas, de não compreender nossas fraquezas, perdão. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou.
Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisemos dela. Sempre que precisemos dela. Ele é nosso sacerdote. E estes camaradas, eles tiveram uma revelação plena. Como você tem visto a Jesus? Como você tem visto a Jesus? O que você tem feito em seus momentos de angústia, em seus momentos de sofrimento, em seus momentos de dor? O que você tem feito? Tem ido a chorar com outros suas angústias? Corra para os pés de Cristo, gente. Ele é o perfeito sacerdote. Ele passou por as mesmas situações e pelas mesmas tentações que você e eu passamos em dia por dia, em nosso cotidiano. Ele tem passado por o mesmo caminho que você e eu estamos caminhando. Com a única diferença, meus queridos, que Jesus não caiu nos pecados que nós caímos. Por isso que Ele pode interceder diante do Pai por nós. Por isso que Ele foi o perfeito sacrifício por nós. Diante de todas essas lutas diárias, diante de todas as opressões, as doenças que nós enfrentamos, que nos acometem, ou que vêm contra a sua vida, aonde você tem corrido para encontrar socorro? Corra para Cristo, pois só Ele entende de nossas angústias. Só Ele pode compreender plenamente. Gente, eu posso ouvir você em esses momentos de dificuldade. Posso pedir para que Deus me dê graça e sabedoria para ouvi-lo. Certamente. Posso orar e interceder por você sem dúvida nenhuma. Mas tenha certeza de uma coisa. Quando você corre para Jesus, você tem um acesso pleno, livre com Cristo para a sua situação, se você é refrescado por Cristo. Não estou falando com isso, meus irmãos, que você tem que deixar de ter um parceiro, um discipulador, alguém com quem você confessar, abrir seu coração. Não estou falando disso. Mas a palavra de Deus nos ensina, diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, Cristo, o único homem. Não há ninguém mais que se torne mediador. Ao longo da história, o ser humano viveu escravizado pela religião, colocando mediadores e intercessores, pessoas que interferiam nesse relacionamento. Que manipularam esse relacionamento muitas vezes a seu favor. Que escravizaram as pessoas. Mas a Bíblia nos mostra uma coisa, nos mostra que Cristo é o ser humano, o Deus que se tornou ser humano, para nos conectar com Deus Pai. Não é? É a pessoa que Deus escolheu para nos conectar com Deus Pai. Então, corre para Ele. E você corre para Ele quando você conhece que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o intercessor. E como teu intercessor, Ele é um camarada que tem passado por dificuldades similares às suas, mas que ele não tem fracassado diante delas. Porém, ele tem vencido. Então, quando você vai diante dele, você pode escutar uma palavra de conselho, você pode abrir tus olhos e tus ouvidos para ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Estamos já finalizando aqui. Então, uma outra atitude que esses camaradas nos mostram, eles reconheceram que Jesus era um profeta. Não é? Depois disso, diz o versículo 11, continua dizendo, o finalzinho, diz, depois disso abriram seus cofres e ofereceram presentes, ouro, incenso, e que agora ofereceram a eles? Mirra. A mirra é uma planta, tá? É uma planta aromática que ela tem várias qualidades, vamos dizer assim, e várias finalidades também. Ela é uma planta medicinal, serve para curar. É uma planta analgésica. Se vocês lembram naquele momento que Jesus estava na cruz, e os soldados viram e molharam um pau com uma esponja na ponta, e molharam com vinho, esse vinho estava misturado com mirra. E o vinho misturado com mirra, na época, era usado como um analgésico, era uma anestesia, tipo uma anestesia que usavam para curar, para anestesiar, para acalmar as dores das pessoas. Tá? Então, quando eles ofereceram, Jesus rejeitou esse oferecimento. Não quis beber daquele vinho que eles ofereceram. Certo? Só para nós entendermos o que eles ofereceram. Então, aqui é uma coisa muito profética nesse sentido. Porque o que esses homens deram para Jesus é mirra. Porque eles reconheceram que Jesus não só era Deus,
não só era sumo sacerdote, mas também ele era um profeta. E que seria também um servo sofredor. E a mirra, naquela época, eles usavam especialmente para embalsamar corpo. E você vai ver que quando Jesus é sepultado, o pessoal usa mirra para embalsamar o corpo de Jesus. Então, assim, eles profeticamente estavam anunciando aquilo que iria acontecer com Jesus. Ao entregar essa mirra, eles estavam anunciando profeticamente aquilo que iria acontecer com Jesus. O seu nascimento nos trouxe novas e grandes motivações, novas e grandes alegrias, vamos dizer. Sua morte nos trouxe a redenção, sua ressurreição nos deu o poder de viver vitoriosamente. E sua ascensão nos garante que a obra que realizou foi completa e vitoriosa. Por isso, uma das coisas que Jesus deixou para nós, irmãos, é a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é um dos únicos atos proféticos que Jesus deixou para a sua igreja, sabia? Jesus disse, façam isto em memória de mim até que eu volte. Anunciem, profetizem, anunciem. Que eu morri, mas que eu vou voltar. Então, eles reconheceram esse ato profético e você também, como profeta de Deus, como servo de Deus, em sua qualidade de profeta, você tem que anunciar isso, e nós precisamos anunciar isso. As pessoas precisam ouvir isso. Nós, como profetas, como sacerdotes, como filhos de Deus, precisamos fazer com que as pessoas saibam disso. Estes finais de semana, e há 2 finais de semana que estava acompanhando o pessoal do núcleo, no fechamento do núcleo, e muitas atividades houveram lá. Atividade de entrega de presentes e tudo isso. E eu fico impressionado, eu estava olhando para algumas crianças, e algumas crianças bem decepcionadas com os presentes que ganharam. Porque não eram, de repente, aquilo que elas estavam esperando. E eu olhando para uma criança que estava... Primeiro a criança estava junto conosco, brincando, e de repente repartiam os brinquedos, de repente a criança se isolou e ficou lá. E eu só de olho, estava conversando com outras crianças, só de olho, observando a criança e tal. Aí daqui a pouco fui falar com essa criança, e uma criança bem achegada a gente. Não é um pirralho, né? É um rapazinho. Aí, eu falei, o que aconteceu? Pô, olha o que o Natal me deu. Aí eu não quis discutir com o menino, nem depois tentar explicar aqui ao menino. Mas assim, eu fico pensando assim, como essa formação do ser humano, da mentalidade que tem sido criada com relação ao Natal. Não tem nada a ver com Cristo, mas tem a ver com o presente que você recebe. Tem a ver com as expectativas que você cria em torno de coisas materiais. E não em torno de coisas espirituais. É muito preocupante isso. E aí esses dias, eu estava com 2 famílias que estavam com escassa comida, vamos dizer assim. Aí conversei com o pessoal, aí eu consegui 2 cestas básicas e ontem consegui mais algumas cestas básicas e fui distribuir essas cestas básicas para algumas famílias. E sobrou nas cestas básicas no meu carro. Aí falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou lá na entidade que trabalho e vou dar para esse pessoal. Aí eu fui lá para Três Lagoas. Aí indo no caminho, ia chegando perto no último sinaleiro. Aí fechou o sinaleiro, parei, tá lá e fui ver meu celular. Aí tinha umas mensagens do grupo lá da entidade que tinham postado. E eles tinham acabado de receber 50, 60 cestas básicas. Puxa, pensei, para que eu vou levar mais cestas básicas? Esse pessoal já recebeu, né? Puxa, deve ter alguma pessoa necessitada. Aí eu virei, voltei para sentido minha casa, mas falei, cara, Deus, eu não quero voltar para minha casa com cesta básica. Não quero. Não quero. Deus me fala, me mostra alguma coisa, me mostra alguma situação, me mostra alguma pessoa. E aí eu comecei a voltar por aquela rua lá, devagar, orando e tal. E não via nada, cara. Aí começou a chuviscar, era 2h30 da tarde, acho. E de repente levantei meus olhos para ver o retrovisor e tinha um cara empurrando um carrinho, um catador de lixo empurrando um carrinho.
Mas o cara era bem novo, assim, um rapaz de uns 30 anos, mais ou menos, com brinco, assim, e tal. Aí eu falei, cara, esse cara deve ser viciado, cara, vou dar esta cesta básica. E eu comecei a pensar comigo, né? Vou dar esta cesta básica, o cara vai ir trocar por droga. Puta, não é legal, não. Será que é de Deus? Será que não é? Oh Deus, o cara que precisa, não precisa. E aí eu, conversando com Deus, aí falei, Deus, se o cara, eu caminhei umas 2 quadras, bem devagar, o cara por atrás, né? Eu bem devagar. Aí quando passei 2 quadras, falei, se o cara entra à esquerda, não é para dar para o cara. Mas se o cara seguir atrás do carro, vai ser. Aí quando passei a esquina, o cara entrou para a esquerda. Puta, então não era. Falei, cara, não. Mas o cara tinha desviado de um buraco, aí ele saiu, quando apareceu, estava por sair, e o cara estava de costas de novo. Puxa vida, aí parei, aí fiquei, estava com os vidros fechados, estava chovendo, aí o cara parou da frente, olhando para mim, mas não me via, né? Aí saí do carro, chamei para ele, vem cá, pega uma cesta básica aqui no carro. Aí o cara veio, pegou a cesta básica e começou a chorar, um pirralho novo, assim, de 30, 31 anos. O nome dele é Mateus. Começou a chorar e falou assim, cara, eu saí de casa agora, não tenho o que comer, tenho 4 filhos, de 9, 8, 7 e 6 anos. Não tenho comida em casa, cara, porque foi uma coisa de Deus, assim e tal. Aí falei, vou orar por ti e tal. Aí orei, ele me deu o endereço dele e tal, vou ver se posso ir lá visitá-lo ainda. Mas o que quer dizer, irmãos, assim, nós temos que cumprir nossa tarefa. Jesus veio para cumprir os seus ministérios, como rei, como sacerdote, não é? Como profeta. E nós temos que fazer essas tarefas que Deus nos deu. Nós temos que fazer. Nós temos que entender, esses reis, eles souberam, entenderam, estiveram atentos àquilo que Deus lhes mostrou e eles cumpriram com aquilo que Deus lhes encomendou. Nosso desafio é o mesmo. O mesmo. Reconhecer em nossas vidas, em nosso dia a dia, que Jesus é nosso Deus. Reconhecer em nosso diário viver que Jesus é nosso Rei e nos someter ao seu domínio. Reconhecer diariamente que Jesus é o único que pode mediar entre você e Deus. Reconhecer que você não vai encontrar outra janela para entrar nos céus a não ser pela porta, que é Cristo. E fazermos a tarefa de reconstruir esses pontes. Como pontífices, como criadores de pontes, de conexões. Nós não somos os mediadores entre os homens de Deus, mas nós podemos ser os ministros, os instrumentos de reconciliação entre os homens e Deus. Você e eu podemos indicar esse caminho de reconciliação. Então, para concluir, irmãos, o ouro para um rei, incenso para um sacerdote, mirra para um profeta que vai morrer. Estes foram os princípios, os presentes que estes homens deram a Jesus. Natal faz sentido só quando você e eu reconhecemos isso. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu já assisti algumas vezes. Possivelmente vocês também já tenham assistido. Eu sigo um camarada que é um poeta nordestino, e ele tem feito alguns poemas que chamaram muito minha atenção. E este poema tem a ver com tudo aquilo que nós temos falado agora. Eu acho que este poema vai resumir bem, com clareza, aquilo que nós estamos falando. Então, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Eu creio que é 2 minutos só. Eu preparei o meu poema de hoje, um poema onde eu falo de Natal e que as pessoas possam ter consciência desse verdadeiro espírito de Natal. Que nesse Natal você possa entender que você vem para esse mundo sem nada, você vai embora, você não vai levar nada. Então vamos pelo menos deixar alguma coisa boa. O meu poema de hoje diz assim: que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Olha, repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ou balança e coerente, onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existir ação.
Alimente um faminto que vive no meio da rua. Agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar. E o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu. Se esforce para reerguer um amigo que caiu. E tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou, que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem, meu povo. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê. Mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro. E que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Sigamos o exemplo desses camaradas, não é? Reconheçamos em nosso dia a dia que Jesus é nosso Senhor, nosso Rei, nosso sacerdote, nosso profeta. Ele quem está sempre presente conosco. Aproveitemos estas datas para poder, de fato, sermos presentes na vida dos outros também. Não é? Natal, como comecei falando, ele tem perdido seu sentido. Mas nós podemos dar o sentido verdadeiro a esse Natal. Fazer com que a luz de Cristo possa brilhar em nossas vidas e através de nós, alcançar as pessoas que nos rodeiam. Não é se lembrar daquele necessitado que de repente está sem comida, sem abrigo, sem um abraço. De repente fazer alguma atitude ou alguma ação, você, e se importar com aqueles que ninguém se importa. Não apenas ter os olhos voltados para você mesmo, mas fazer o mesmo que Deus fez. Olhou a humanidade e viu na desgraça que estava e mandou a Cristo. Então nós também podemos levantar nossos olhos e vermos as pessoas que de repente estão perto de nós com necessidades, com dores, com angústias, com falta de alguma coisa. Não necessariamente de dinheiro, mas com falta de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um sorriso. Não é? Então você pode fazer isso com as pessoas que te rodeiam.